Olá a todos, meu nome é Naira Duarte de Moraes, sejam bem-vindos ao segundo episódio do mini curso de Introdução à Aquarela. Hoje temos comigo o Hélio Vieira, nosso intérprete de Libras, e vamos trabalhar nesse segundo episódio um pouco mais dos passos básicos da aquarela. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer justamente nesse processo de introdução desse episódio é ver um pouquinho do que a gente fez no primeiro episódio. Então, vou relembrar rapidamente justamente esse processo. A gente trabalhou um pouquinho da história da aquarela, né? Como que ela surgiu. Depois, nós trabalhamos também os materiais, pensando nos materiais que a gente precisa para a gente poder fazer aquarela. E encerramos o episódio com 3 práticas. A questão da importância da fixação com a fita crepe, a questão da soltura de traço, essencial para a gente poder trabalhar com a aquarela, para a gente ter essa consciência do movimento que a nossa mão precisa fazer, porque com o pincel, para a gente justamente fazer os movimentos e ter uma mão mais leve para poder fazer a pincelada da aquarela. Depois a gente trabalhou um pouquinho dessa questão da controle um pouquinho da água, né? Quando a gente testa a aquarela, a gente coloca a água no papel, testa depois o pigmento, justamente naquela parte da anotação, é importante, é muito importante, ok? Muito importante, por quê? Para a gente poder entender justamente qual passo a passo eu preciso para a gente fazer um bom trabalho na aquarela, para a gente ter ideia de quais efeitos a gente tem de acordo com a pincelada, com o comportamento da pintura, da tinta, com água, menos água, um pouquinho, com pinceladas diferentes, ok? E a gente vai justamente pensar nisso daqui que eu coloquei para vocês, que foram um teste, e que eu preciso, na verdade, relembrar para vocês e ao mesmo tempo falar da importância. Então, lembra que eu falei com vocês no último episódio, no primeiro episódio, que a gente precisava testar muito, testar. Então, por que isso é importante? Coloquei essas 2 imagens para vocês, para a gente poder ilustrar. Os 2 papeizinhos que estão do lado esquerdo da aquarela pronta são justamente papéis de teste. Eu tenho um bloquinho básico em que eu vou testando. Então, eu vou testar os tons de amarelo. Eu vou testar os tons de marrom. Eu vou testar os tons de todas as cores que eu quero trabalhar. Então, eu pego a minha gama de cores, eu pego os meus pigmentos. Lembre-se sempre deles. Pego as minhas tintas. Coloco um pouquinho no meu godê. Diluo. E depois eu vou testando nesse papelzinho de teste, que às vezes não precisa nem ser um papel de aquarela 300 gramas. Ele pode ser um papel, esses 2 papeizinhos de teste que vocês estão vendo na lateral, eles são justamente papéis 180, 200 gramas. São papéis para desenho, não são papéis nem para aquarela, mas que eu uso para poder fazer os testes, para ver que cores que eu posso usar. E aí, o que eu faço? Eu coloco aquela minha cor. Se eu quero trabalhar em tons de mais terrosos, eu vou colocar em vários potinhos, né, em várias áreas do meu godê. Então, vou mostrar o godê para vocês, ó. Aqui, por exemplo, ó, várias áreas diferentes. E aí eu vou medir a quantidade de água. Então, em uma parte do godê, eu coloquei 2 gotinhas, outra 1 gotinha, 3 gotinhas, muito diluído. E eu vou fazer justamente o quê? Colocar esses lugares, criar essas cores direitinho. Vou ver quais delas que eu quero utilizar. E já vou anotar a quantidade de água que eu gastei, como que eu diluí elas. Isso é importante para poder saber direitinho que cor que eu quero para minha aquarela, porque senão eu posso inserir uma cor na minha aquarela que não é a cor que eu quero no meu trabalho de aquarela. Então é importante a gente testar justamente para a gente ter um pouquinho mais de controle dentro do que é possível, tá bom? Do resultado, tá bom? Então por isso que eu falo, testem, e testem bastante, sempre. Quanto mais a gente testar, mais intimidade a gente cria com a técnica. E aí a gente fecha aqui um pouquinho do que a gente trabalhou na primeira aula, tudo bem? E no episódio de hoje a gente vai ver esses 3 nomezinhos engraçados, ok? Termos, na verdade, engraçados. Coloquei essas 2 imagens para ilustrar, para vocês verem, principalmente nessa última da direita, quantas vezes que eu fiz isso daí. Muitas para testar, várias. Então, a gente vai testar a aquarela úmida, a aquarela meio a meio e a aquarela seca. Por que tem esses nomezinhos, gente? A gente aquarela úmida ou molhada, em que a gente molha o papel antes,
com aquele nosso pincel, lembrem-se, ó, chato, ou com aquele pincel mais largo, redondo. A gente molha o nosso papel antes, uma área determinada. Depois, a gente vem com a nossa, justamente, o nosso pigmento diluído, pega o nosso pincel, aquele pincel mediano, o pincel número 6. Gente, passa esse pincel, molha esse pincel limpo na água, depois a gente insere ele no pigmento diluído e depois a gente pinta a área do papel que está molhada. Então, aquarela molhada, aquarela úmida, em que vai estar o pincel carregado de tinta diluída e molhado, e o papel também molhado. E aí vocês vão ver como que essa cor acontece, como que essa pincelada acontece. O meio a meio, ou misto, é justamente quando o papel não está molhado. Então, a gente tem o pincel carregado de tinta diluída, mas o papel está seco. E o aquarela seca é justamente com o papel seco também, mas com o pincel, com pigmento, com pouca diluição. Para a gente ver como que é o traço que vai acontecer da pincelada da aquarela, da técnica, da tinta, no papel. Então, a gente tem esses três, eles são três diferentes, três possibilidades diferentes para a gente poder entender um pouquinho melhor como que o papel se comporta em meio um pouco mais aquoso e um pouco menos aquoso, ok? Então, essa parte do PPT, justamente, a gente vai encerrar, foi para introduzir justamente esse assunto. A gente vai ver agora um videozinho, na verdade, que vai mostrar como que a gente vai fazer essa parte, em 3 momentos. Com uma cor só, com 2 cores e com 3 cores. Tudo bem? Então, vocês viram que a primeira coisa que eu fiz nesse caso aí foi, ó, anotar lá em cima, uma cor. Eu tenho uma cor, estão vendo? Que eu dei uma mexida no papel para vocês entenderem que o papel está molhado. E anotei justamente, molhado, úmido, meio a meio, e lá embaixo, no terceiro, seca. Vim, molhei direitinho meu papel, diluí a minha tinta, vim com o pincel carregado de tinta diluída e passei no primeiro. Depois o segundo, só com a tinta diluída, com o pincel molhado, vim e carreguei, fiz o segundo. No terceiro, se vocês observarem, tá muito marcado. Vocês estão vendo que a pincelada tá muito marcada, inclusive falhou no final? Então, no primeiro eu consigo cobrir grandes áreas e eu consigo fazer a tinta espalhar com uniformidade. No segundo, é justamente meio a meio, porque ele é um meio entre o segundo, que tem muita água, e entre o último, que tem muito pouca. Então, no terceiro ali, quadrinho, eu consigo uma pincelada muito mais marcada. Então, para aqueles detalhes que são muito marcados, que são às vezes os últimos detalhes da aquarela, esse daí é o terceiro, o aquarela seca, é o essencial. Ele é básico e ele é maravilhoso para a gente poder fazer aqueles pequenos detalhes, inclusive usando muitas vezes esse pincelzinho aqui, ó, aquele mais fininho, que tem que ser bem marcados. Tudo bem? E aí, nesse segundo vídeo, a gente vai ver justamente a questão de quê? Dessa aquarela feita com 2 cores. E vocês vão ver que a primeira coisa que acontece é que nesse primeiro quadradinho, quando a gente passa primeiro na parte de cima, o amarelo, e depois a gente vem e passa o vermelhinho na parte de baixo, ele já começa a se misturar. E aí, na hora de a gente fazer esses quadradinhos, vocês vão decidir, gente, se a cor vai ficar ou ela paralela na vertical, ou ela vai ficar igual eu fiz, paralela na horizontal. E aí é importante que vocês justamente anotem esse procedimento de como que é a linha de limite entre uma cor e a outra. No primeiro que tem mais água, no segundo que tem menos água, no terceiro que quase que não tem água nenhuma. Essa última parte que a gente está vendo agora é justamente o uso de 3 cores para a gente poder fazer a nossa experimentação. E aí, gente, vocês podem começar com 3 cores e depois usar 4, depois fazer a experimentação com 5. Não precisa ser um quadradinho, não. Ele pode ser um redondinho, assim. Vocês podem usar, tipo, fazer um círculozinho, como se fosse isso daqui, ó, da nossa querida fita crepe, e misturando de cantos em cantos diferentes a cor e ver como que isso acontece, como que ela vai se misturando, tudo bem? Você pode pensar em formas diferentes, não precisa ser tão rígido assim. Eu só faço esse quadradinho direitinho, porque fica mais fácil para a gente poder pensar estruturalmente a aquarela inicialmente.
E aí, quanto mais cor a gente mistura, mais vocês vão ver como que as aquarelas vão se misturando em meio aquoso. Chega um ponto em que uma cor vai misturando na outra e a gente vai criando novas cores. Então, por isso que é importante a gente ver quais são as possibilidades que a aquarela dá pra gente, essas três formas diferentes. E aí, a gente vai percebendo que anotar os resultados é essencial. Eu falo assim, vocês podem terminar de fazer essa direitinho, esse passo a passo. Terminou. Ok. Então, a gente vai fazer o quê? Vamos anotar tudo com ela, enquanto ela está secando mesmo. Molhada, tudo molhado, ainda úmido. Anotem cada uma das partes. Anotem, anotem, anotem. Deixem um espacinho no final para vocês observarem depois ela de seca. Porque o que acontece com a aquarela? A aquarela, ela seca e aí ela fica num tom mais fosco. Ela fica no que a gente chama hoje em dia de tom mate. Entendeu? Ela fica num tom mate. Então, a textura dela também muda. Então, é importante que vocês notem também esse pós, depois que você termina. Então, eu sempre faço isso, e é uma coisa que me ajuda muito, porque uma coisa é a aquarela enquanto a tinta, enquanto ela está molhada, ela fica brilhante, ela fica vibrante, fica bonita, muito bonita. Mas na hora que ela seca, ela muda, entendeu? Ela fica mais mate, ela fica mais sequinha, ela fica bem fosca. Então, é importante vocês anotarem também quando ela encerra, depois que ela está bem seca. E outra coisa que eu vou falar com vocês é o seguinte, só retirem a fita crepe depois que a aquarela estiver completamente seca. E retirem com cuidado, porque isso daqui, ó, pode retirar e acabar rasgando a fibra do nosso papel, tudo bem? O que eu indico para vocês é que vocês peguem a fita crepe, a pontinha dela. Eu, em geral, faço isso com muitas coisas. Pega a pontinha, tira a fita crepe. E passem ela, às vezes, assim, ou na mesa, uma vez, gruda na mesa, ou duas vezes, ou às vezes na roupa, em alguma superfície, para poder tirar um pouco da cola dela. Esqueci de falar isso com vocês no primeiro episódio. Tirar um pouco da cola dela para ela não ferir tanto o material. Mas nunca retirem da aquarela a fita crepe, ela da prancheta, de onde vocês estiverem trabalhando, com ela molhada, porque ela vai retirar a fibra do papel e sempre com bastante delicadeza, ok? Aí eu quero mostrar para vocês alguns resultados do que acontece quando a gente vai testando a aquarela. Olha que diferente ficou isso daqui. 3 cores. Parece que são 3 cores. Essa terceira aqui parece, né? São 3 cores. Aqui, ó, o limite, ó, tá um pouco definido, tinha um pouco de água demais. Agora, aqui, ó, essa última cor aqui, a gente tem até uma corzinha aqui mais forte aparecendo aqui numa linhazinha, que é a mistura de todas essas 3 cores, não é? E aí sempre, ó, anotando tudo direitinho, quais são os resultados. Eu tenho a mania de fazer vários, gente. Eu gosto de fazer vários. Eu gosto de trabalhar com isso. Porque aí eu consigo ver direitinho. E toda vez que eu passo muito tempo sem fazer aquarela, pessoal daqueles 3 que vocês viram no vídeo, toda vez que eu fico muito tempo sem praticar aquarela, eu gosto de começar fazendo os passos básicos, porque aí meu cérebro vai lembrando das coisas que eu tô fazendo. Uma coisa legal também que eu queria mostrar pra vocês é o seguinte, não tá no vídeo, mas é aqui, ó. Tá vendo essa última aqui, ó? Mista? Isso daqui, por exemplo, é um quadradinho composto de água, só de água, e depois eu vim com o pincel seco, só com pigmento, e comecei a, ó, pontuar em lugares diferentes. Então eu vim e fui pontuando com o pincel seco, só com pigmento, no papel que estava molhado. Então ele é misto, porque o pincel está completamente seco, só com pigmento com mínimo de diluição, e o papel tá bem molhado mesmo, bem molhado. Então eu venho e vou pontuando. Isso é legal para vocês verem como que a tinta se espalha. Então tá aquele lugar todo bem uniforme, cheio de água, e você coloca um pinguinho e a tinta faz exatamente isso. Ela meio como estourasse. Por isso que ela vai fazendo, ó, esse movimentozinho engraçado aqui, ó. Tá vendo? Foi nos lugares onde eu coloquei a tinta. Também é um efeito também importante. Tô falando disso, gente, por quê? Quando eu trabalho com a minha aquarela, com esse lugar todo molhado, eu consigo fazer efeitos como isso daqui, ó. Vocês estão vendo essa folhinha? Eu trabalhei com ela, todo o papel úmido, e depois eu vim inserindo aos pouquinhos as cores e criando manchas. Então, por isso que é importante a gente saber quais são as possibilidades da aquarela, para a gente saber exatamente
a hora que a gente precisa usar X ou Y técnica da aquarela para conseguir X ou Y efeitos. Ok? Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Aguardo vocês no episódio 3, que a gente vai trabalhar fundos, que a gente chama de grandes chapados, estruturas um pouco mais diferentes, assim como mistura um pouquinho de cores, mas não no godê, no papel. Vocês vão ver um pouquinho disso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio, viu? Ó, um beijo para vocês e não se esqueçam, testem, pratiquem muito. Quanto mais intimidade com a aquarela, melhor ela vai ficando, ok? Beijo para vocês. Tchau, tchau. Até o próximo episódio.